Mais um processo do ex-presidente Lula. Ele acaba se tornando inocente de todas as acusações da Operação Lava Jato? Completamente, completamente. E ele paga os advogados com o fundo partidário. O fundo partidário do PT serve também para pagar os advogados. Não só dele, como os 3 tesoureiros do PT que estavam envolvidos na Lava Jato. Ou seja, a gente está pagando, né? A gente que está pagando essa conta também. Foi incluída essa semana uma espécie de operação judicial, concluída, né? Concluída uma espécie de operação judicial coordenada pelos ministros do STF, determinando a inocência do ex-presidente Lula. Ou seja, tudo o que ocorreu na Lava Jato não vale mais em relação ao ex-presidente. E sendo assim, Lula tem condições jurídicas para disputar o cargo este ano, apesar de ter sido preso e condenado em 3 instâncias. O fato dos togados imperiais terem voltado atrás na prisão em 2ª instância, dando ao líder petista a liberdade das ruas, não era o suficiente para garanti-lo na disputa à presidência da República. Pois é, outras ações foram agilmente imprimidas, recuperando desta forma os direitos políticos em vitórias sucessivas na Justiça. O primeiro passo foi a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, onde o processo acabou sendo prescrito. Empurra aqui, empurra ali, empurra lá e o tempo vai passando. Ou seja, as anulações impostas pelos dedicados magistrados do Poder Supremo permitiram que o ex-presidente não possua mais nenhuma condenação criminal em qualquer instância da justiça. Ele está inocente juridicamente. E tudo começou em março do ano passado com o ministro Edson Fachin, apoiador de Dilma Rousseff, anulando todos os processos contra Lula em Curitiba. Naquele momento, Lula ainda não alcançava o pódio da inocência. Apenas as acusações tinham sido transferidas para Brasília. Paralelo a tudo isso, teve a confirmação pelo plenário do STF, declarando Sérgio Moro parcial. Daí mudou a história. E com isso, o ministro Gilmar Mendes, atendendo aos advogados de defesa de Lula, para quem dedicou até naquele momento do julgamento elogios e inclusive lágrimas, estendeu as suspeições a todos os processos que Moro envolvia Lula. Tudo foi para a lata do lixo, determinando desta forma novas denúncias, novas provas e novo julgamento. E em novembro do ano passado, enquanto todos nós enfrentávamos uma pandemia em alto grau, a 2ª turma do STF determinou o desbloqueio de todos os bens de Lula que foram retidos pela Lava Jato. Ele poderá agora, e já está naturalmente, usufruindo de tudo que possui e conquistou com a força e a labuta do seu trabalho. Ou seja, 24 processos foram extintos. O último foi implodido esta semana pelo ministro Lewandowski sobre a compra dos caças suecos. Lula é considerado inocente diante da dedicação dos ministros do STF, lembrando que dos 11, 9 deles foram indicados nos governos petistas. Inclusive, não poderá ser alcançado pela lei da ficha limpa, porque ele está limpinho, limpinho, pois a operação Lava Lula foi completa no Olimpo do STF e certamente servirá de material de campanha, é óbvio. Lula, inocente da Silva. Fica difícil de entender diante da recuperação
de bilhões de reais movidos pela corrupção, dinheiro esse recuperado pela Operação Lava Jato, que não existe para os dedicados ministros do STF que, de repente, não duvidem, acharão um meio de mandar devolver todo esse dinheiro desviado dos brasileiros aos inocentes da Silva.